Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast em ponto. Aqui aconteceu na Paraíba, eu te conto, direto ao ponto. Esse é o podcast do nosso portal .pb.com.br. E hoje o assunto a tratar é um assunto muito importante, um assunto com muitas camadas, um assunto muito complexo. E para ajudar a destrinchar um pouco esse assunto, a gente recebe hoje a delegada Cileide Azevedo, coordenadora das Delegacias da Mulher da Paraíba. Seja muito bem-vinda. Uma alegria participar com você, usar esse espaço como uma oportunidade, né, para esse diálogo, para falarmos um pouco dessa temática tão valiosa, desse trabalho que nós desempenhamos lá na nossa Polícia Civil. Muito obrigada desde já por esse espaço de diálogo. Nós que agradecemos e vamos abrir esse espaço de diálogo agora, contextualizando, com uma apresentação, quem é a delegada Cileide, há quanto tempo de polícia, quanto tempo está nessa causa aí da segurança das mulheres? Pois é, eu estou na Polícia Civil há quase 20 anos, farei 20 anos agora em maio de 2026. E sobre violência doméstica, essa é uma paixão que eu descobri já no princípio da minha carreira, quando iniciei meu trabalho lá nas cidades do interior, atendendo mulheres vítimas, mesmo não sendo uma delegacia especializada, eu já percebi que esse era um caminho muito valioso para se trilhar dentro da instituição, dentro da Polícia Civil, para servir melhor as mulheres. Quando penso em sororidade, quando eu penso em empatia, eu penso nesse trabalho que pode ser desenvolvido no âmbito da Polícia Civil em favor de outras mulheres. E lá no ano de 2017, eu iniciei efetivamente o trabalho nas delegacias da mulher. Eu já passei pela Delegacia Especializada da Mulher de Campina Grande, de Santa Rita, aqui em João Pessoa, e mais recentemente, em 2022, eu iniciei o trabalho nessa coordenação das delegacias, um espaço que cuida dessas unidades especializadas nossas que estão espalhadas estado afora, dessa política de enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito da Polícia Civil. Então, é um trabalho, de fato, em favor de outras mulheres que eu tenho a oportunidade de desempenhar no âmbito da Polícia Civil. E quando se fala de sororidade, né, essa palavrinha que vem se popularizando por aí, essa sororidade, ela não deve partir apenas das autoridades, mas também, da comunidade num geral, e a gente percebe, num senso comum até, que as pessoas estão, se encaminhando para prestar atenção mais nisso, no sentido de estar mais atenta quando alguém pede socorro com um olhar, com uma frase, com uma palavra, com essas nuances que geralmente a mulher tem aquela percepção mais detalhada, ela consegue enxergar. Você consegue enxergar que isso é um fruto das políticas já aplicadas, em relação ao combate à violência contra a mulher? Com certeza. Historicamente, as relações entre as mulheres nunca houve um estímulo para que as mulheres elas se unissem. Num passado não muito distante, nós percebíamos que havia, inclusive, um fomento a essas disputas de espaço entre as mulheres. E os movimentos feministas vêm desconstruindo essa ambiência e nós vamos percebendo que ao longo do tempo as mulheres vão sendo fortalecidas e a sororidade, que a grosso modo seria a irmandade que precisa haver entre as mulheres, vai sendo fortalecida. Então, a sociedade, as mulheres se unem em torno de uma causa e começam a se perceber mais. E hoje o que nós vemos? Um grande movimento feito por mulheres e para mulheres nesse enfrentamento. Mas eu já tenho um olhar de esperança e já vejo também homens integrando um movimento em favor da vida das mulheres, porque quando nós pensamos numa mudança de comportamento, quando nós pensamos numa sociedade em que as mulheres sejam respeitadas, os homens não podem ficar de fora. E espaços como esse aqui, em que você traz essa mensagem, essa pauta para um diálogo, são importantes construções que estão sendo feitas para que homens e mulheres se unam em torno dessa causa tão importante que é o enfrentamento à violência contra a mulher, é a busca por uma vida para as mulheres sem violência, uma vida com essa dignidade que todos nós, enquanto sociedade, desejamos.
E a violência contra a mulher, eu já ouvi frases dizendo que ela é democrática. Ela está na pessoa que está em vulnerabilidade social, ela está nas classes mais altas, ela está em famílias tradicionais, em famílias que moram lá na comunidade. E com toda essa sua experiência, essa sua bagagem, pode-se dizer onde nasce a violência, essa estrutura da violência contra a mulher. Essa violência nasce no machismo, né? Nessa ideia de que a mulher é posse, que a mulher pertence ao homem, que a mulher está submissa a esse homem. Então, essa base que sustenta essa estrutura de violência, ela está sendo rompida, mas num processo ainda lento, não é necessário uma mudança. Quando nós pensamos na violência contra a mulher, estudos já nos apontam que essa é uma violência transgeracional. Ela vai sendo repassada, ela vai sendo transmitida. Os homens vão aprendendo a ser machistas e agressivos dentro desses ambientes, e as mulheres também vão conhecendo essa face da violência desde os seus lares, né? Enquanto filhas, vendo suas mães sofrendo essas violências. Então, o nosso desafio enquanto sociedade é quebrar essa estrutura para que nós possamos construir uma base de sociedade diferente, de respeito às mulheres, e que essas mulheres não sejam vistas enquanto propriedade desses homens. E quando nós pensamos também nesse ponto que você aborda de uma violência democrática, nós precisamos também entender que ela é democrática. Ela atinge a mulher de diferentes classes sociais, níveis socioeconômicos, de níveis de escolaridade distintos, mas ela impacta a vida dessas mulheres de maneira diversa. Uma mulher que está em vulnerabilidade econômica, ela sofre a violência, ela sofre impactos diferentes também dessa violência. A mulher da comunidade quilombola, a mulher indígena, a mulher da periferia, essa mulher, ela vai sofrer impactos diferentes de outras mulheres. A mulher também que tem notoriedade social, que tem uma vida social ali mais intensa, ela também sofre outro tipo de impacto, que é a disseminação dessa informação, é o julgamento da própria sociedade. Então, a gente vai precisar olhar para essa mulher como vítima de violência e os impactos dessa violência na vida dessa mulher. Lembrei agora também da mulher com deficiência. Imagine uma mulher que está ali numa situação de vulnerabilidade e que depende daquele autor, daquela violência para os seus cuidados. Então, essa violência ela impacta de maneira distinta e é preciso esse olhar para acolher e para proteger de forma distinta cada uma dessas mulheres a partir da sua realidade. E enquanto, sociedade, numa parte mais contemporânea da sociedade, a gente tende, com o advento das redes sociais, todo mundo está ali, tem um espaço para comentário, todo mundo quer colocar sua opinião e tudo mais. E geralmente a gente faz uma leitura, baseada na nossa bolha, na nossa vivência, e a violência contra a mulher, como você bem falou, ela impacta, de uma forma diferente pessoas diferentes, realidades diferentes. Só que o que a gente vê no espalhamento das informações das redes sociais é que todo mundo quer padronizar, né. Então, você respondeu uma entrevista certa vez que eu estava assistindo, que uma pessoa perguntou: "Mas a mulher apanhou e depois, delegada, ela voltou com ele". E a sua resposta foi muito interessante, que foi assim: "A gente não pode discutir de uma maneira simples algo que é muito complexo". E essa complexidade, queria que você falasse sobre essa complexidade de cada caso, e que nas redes sociais a gente, as pessoas, de uma forma geral, querem direcionar e padronizar. Pois é, esse é um fenômeno que já é estudado há bastante tempo, que é o que nós chamamos de ciclo da violência. É preciso compreender que uma mulher que vive uma realidade de violência, inicialmente ela não se apaixona por um agressor. Todo relacionamento ele começa com encantamento, você se apaixona pelo que a pessoa lhe mostra de melhor. Mas aí, ao longo daquele relacionamento, que pode ser um breve espaço de tempo ou um tempo mais longo, aquele indivíduo ele vai se mostrando, ele vai mostrando quem é. Muitas vezes ele até mostra já nos primeiros encontros, mas a mulher não consegue ler ainda esses sinais de que ali é um relacionamento abusivo. Mas o que é que a gente vai percebendo? Que esse relacionamento ele vai vivendo fases, e que são ciclos que nós chamamos. Tem a fase de tensão em que a mulher sabe que vai acontecer um episódio de violência, seja um xingamento, seja um controle que esse autor
desempenha na vida dessa mulher de uma forma mais intensa ali naquele momento. Então, é a fase da tensão que a gente chama, que é a fase em que a mulher fica pisando em ovos, como a gente usa na linguagem popular. Ela fica tentando evitar um confronto para que não haja um episódio de violência mais intenso, mas isso é inevitável. Então, ocorre aquele episódio de violência mais intenso, as ofensas, os xingamentos, por vezes os empurrões, outras vezes já a agressão física, e aí a mulher, ela entende, ela se percebe ali naquele cenário de violência, mas ela ainda não reúne condições de denunciar o seu agressor. E dentro desse ciclo, aquele agressor volta e diz: olha, me perdoa, não foi bem assim, eu estava de cabeça quente, eu havia bebido, eu tive um problema com meu chefe, mas eu gosto de você, eu quero manter nossa família. E a mulher, ela de fato quer que esse homem ele volte a ser o homem que ela conheceu. Então, vem o que nós chamamos de lua de mel, que é a fase do perdão, desse homem que passa alguns dias, algum tempo, com aquele comportamento desejado por aquela mulher, né? Sem aqueles episódios de violência, mas isso vai se repetindo. É o que nós chamamos de ciclos que se repetem e que nós chamamos de espiral da violência. Esses ciclos vão se repetindo em períodos cada vez mais curtos, e nessa espiral, a tendência a depender do que nós identifiquemos ali de potencializadores, pode ocorrer um feminicídio. E por que que essa mulher ela não rompe esse ciclo? Porque tem questões muito importantes e tem determinantes muito fortes para que ela não consiga sair dali. É a dependência afetiva. Essa mulher gosta desse homem, é o homem que é o pai dos seus filhos muitas vezes, é o homem com o qual ela construiu sonhos de uma família, de um relacionamento estável, de um bom parceiro. Por vezes também essa mulher depende economicamente desse autor. Ele é o provedor, é quem paga as contas, é quem sustenta as crianças, quem mantém aquela família. É difícil escolher entre deixar um relacionamento abusivo e seus filhos passarem fome. Essa mulher também, ela teme por sua vida. Ela sabe muitas vezes do potencial de agressividade, ela é ameaçada por esse autor e ela teme romper aquela relação, por quê? Porque ela já foi ameaçada, porque aquele homem já disse em algumas oportunidades: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Essa mulher também, ela tem dificuldade de sair dessa relação porque ela não recebe apoio familiar, porque muitas vezes a mãe diz para aquela filha: olha, foi assim com teu pai, e ele mudou, ele envelheceu, e o seu marido também vai melhorar. Segura mais um pouco. É a sociedade que julga essa mulher dizendo: ah, mantenha esse relacionamento, não deixe seu marido, não troque o seu companheiro, ele é agressivo, mas você vai viver com outro homem violento também. Então, todas essas questões vão ali minando as forças daquela mulher para que ela saia daquela relação. Quando ela se identifica enquanto vítima, ela pensa, mas ela tem muitas questões ali, e encontrar apoio é fundamental. Ela precisa encontrar em algum momento um suporte para que ela consiga sair daquela relação, porque não existe mulher que gosta de apanhar. Existe uma mulher que está ali naquela relação, vivendo violências, mas sem condições de denunciar o seu agressor. E violências no plural, né, porque, o ápice é a violência física, só que a gente sabe que ocorre aquela questão também das violências do homem tirar aquilo que a mulher tem, em matando seus sonhos, em matando suas perspectivas. Mulher minha não estuda, mulher, eu sou o provedor. Muitas vezes, para manter esse controle, para ser o, entre aspas, macho alfa dali, o provedor, e muitas vezes a mulher se pega num momento em que não reconhece isso. Você já pegou muitos casos nesses seus 20 anos de polícia que a vítima ela não se dá conta que ela está sofrendo Tá? violências. Com muita frequência. Porque a maioria das pessoas da sociedade compreende que a violência contra a mulher é somente a violência física. A Lei Maria da Penha, que é lá de 2006, né? Vai fazer 20 anos agora, em agosto. Ela já nos traz em seu artigo 7º um rol exemplificativo de formas de violência. Tem outras violências além daquelas, mas há 20 anos a gente já fala de outras formas de violência. A violência moral, que se materializa por meio dos xingamentos, dessas ofensas que esse homem profere em face dessa companheira. A violência patrimonial, que é quando esse homem, exemplos clássicos, quebra objetos que pertencem a essa vítima, queima as roupas dessa vítima, essa vítima trabalha e os recursos, o produto do seu trabalho, o seu salário, fica em poder desse autor e ele decide como gastar. A gente percebe também essa violência, que é a violência sexual, que a gente imagina que a violência sexual
essa violência que é fruto da violência urbana, que a mulher vai passando na rua e ela é abordada por um indivíduo e pratica um estupro contra ela, mas a violência sexual ela também ocorre dentro de um relacionamento em cônjuge. para além do estupro, que nós chamamos de estupro marital, que é essa violência ou grave ameaça, para que esse homem, entendendo essa mulher como posse sua, seja obrigada a relações com ele, ela também ocorre quando essa mulher é obrigada a fazer uso ou não fazer de métodos contraceptivos, participar de relações sexuais não desejadas. Então, essa mulher também sofre violência sexual nesse relacionamento. Ela sofre violência psicológica também, que é a mais comum, que acontece com muita frequência, que é o controle, o ciúme, essa perseguição, essa vigilância constante. Nem sempre a mulher percebe que está sendo vítima de uma violência psicológica. E é muito comum que o autor disfarce essa violência de cuidado. A mulher sai e ela é controlada por telefone durante todo o tempo em que está fora de casa, sob o argumento de que está preocupada onde ela está, mas de fato está controlando onde ela está, com quem está e que horas volta. Essa mulher que é controlada por esse autor, que quer dizer qual é a roupa que ela pode ou não usar, com quem ela deve ou não falar. Esse autor que persegue essa mulher, que vive incessantemente e que vai causando um dano psicológico à vida dessa mulher. E a quinta forma dessa violência é a física, que é a que a gente conhece e que a sociedade fica estarrecida quando vê um homem que, num elevador, dá 60 socos numa mulher. É um homem que, num vídeo, tenta sufocar, tenta cortar o pescoço, não é? E aperta o pescoço, não é? Tenta agredir de forma muito veemente essa vítima num espaço em que há um registro de câmeras. É um homem que arrasta uma mulher no meio da rua, num carro, onde todos informam, todos gritam, tem uma mulher aí sendo arrastada, e ele finge não estar ouvindo e segue o seu intento até que essa mulher tenha as suas pernas arrancadas e na sequência vem a óbito. Então, essas violências nos deixam estarrecidos, porque essas violências têm consequências visíveis ali naquele momento, mas há violências que não deixam marcas. E é muito importante que nós possamos dialogar com as mulheres para que elas se percebam desde esse primeiro episódio de violência e que, se puderem, já peçam ajuda. Mas é também importante a gente conclamar a sociedade para isso, porque se a mulher não se vê nesse ciclo, se a mulher não se vê nessa situação de violência, quem está perto precisa ajudar. É o nosso papel de homens e mulheres, e não só de autoridades que trabalham no enfrentamento ao tema. Sim, é aquela história de meter a colher sim, né, enquanto sociedade, Faqueiro inteiro, eu digo. o faqueiro inteiro. Eh, trazendo aqui para a conversa um caso que é inevitável da gente, não tocar, um caso que foi muito midiático, que é o caso da nossa, influenciadora digital, médica, Rafaela Brilhante, que denunciou, a Polícia Civil foi lá, fez o seu papel, a Justiça foi lá, fez o seu papel também. E um comentário que uma jornalista da Globo News mandou um recado para a Rafaela e falou: Você saiu logo e você é um exemplo a ser seguido. E assim, eu fiquei pensando nisso, ela saiu logo e ela ainda assim apanhou, de fato, né? E assim, na minha cabeça, ela podia ter saído antes, né, assim, o porquê não sair antes? Será que isso acontece porque a mulher não conhece ainda, não sabe, acha que vai mudar, acha que ele vai assim, a gente vê que isso aconteceu em uma família muito estruturada, uma família que tinha toda não era uma família em vulnerabilidade, isso, Isso. enfim. É um desafio. Não podemos, de fato, emitir opiniões sobre o que manteve aquela vítima naquele momento até ali, naquela situação de violência, né? O que nós, enquanto sociedade, enquanto instituição polícia, que nesse momento aqui eu represento, precisamos fazer é divulgar informações, não Uhum. é? Para que outras mulheres que estejam vivendo situações de violência procurem ajuda, não é? Para que, se essa violência já avançou e já estejamos num grau de uma violência que ofende a integridade física, que nesse momento essa mulher confie na instituição, confie na sua rede de apoio e procure ajuda. E se essa mulher já se percebe nesse ciclo, nesse momento inicial,
e tem oportunidade, naquele momento consegue acessar, consegue se ver naquela situação ali e pode pedir ajuda, que o faça. Mas que a sociedade também, repito, ela se envolva. Se eu sou amiga, se eu sou irmã, se eu sou pessoa próxima e eu identifico essa situação, que essa pessoa que está próxima a mim está vivendo uma violência, é muito importante que eu me invista dessa condição de humana, de olhar para outra pessoa que está vivendo uma situação de violência e lhe oferecer ajuda. Nem sempre a primeira ajuda que chega para essa mulher é na delegacia. Por vezes é uma amiga, é uma pessoa próxima que ela confidencia aquela situação e aquela pessoa vai lá te fortalecer e dizer, olha, é importante, vamos pedir ajuda, vamos encontrar juntas uma solução. Eu acho que o nosso papel, enquanto sociedade, é um amigo que a amiga lhe confidencia, que está vivenciando. Então, para cada pessoa que está nos assistindo e que conhece alguém, é muito importante que nós não façamos o julgamento de quem já viveu o processo, mas que nós pensemos nas pessoas que estão vivenciando situações de violência nesse momento e que estão próximas a nós, que possamos ser essa ponte, fortalecer, para que essa pessoa consiga acessar ou a estrutura, né? Inicialmente, essa procura geralmente é a delegacia e é uma instituição que está de portas abertas. Aqui em João Pessoa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós estamos ali disponíveis, mulheres e homens também, porque as delegacias da mulher, elas contam com a ajuda dos homens investigadores, de escrivães, que estão ali compondo aquelas equipes para amparar aquela mulher, acolher, oferecer o melhor serviço, oferecer a solicitação de uma medida protetiva de urgência que vai afastar aquele agressor do local onde aquela vítima vive, do seu ambiente, das suas redes sociais, e assim, a partir dali, investigar as condutas criminosas praticadas pelo aquele autor, mas também oferecer àquela mulher o amparo necessário para que ela não sofra outras violências. Para quem conhece pessoas que estejam vivendo isso aí, que identifiquem, que passem a identificar esse tipo de violência, e também para pessoas que estejam vivendo, ou conhecem alguém ou que estejam vivendo, qual é o passo a passo, do procedimento? Por exemplo, quando é que tem a medida protetiva? Quando é que eu procuro a delegacia? Quando é que eu ligo para o 180? Quando é que eu ligo para o 190? Em quais, situações? Vamos pensar numa mulher que ainda está vivendo a violência e a situação não chegou ao conhecimento das autoridades. Se eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, homem ou mulher, estou visualizando uma situação de violência que está em curso, uma mulher está sendo agredida em via pública, uma mulher, minha vizinha, está de portas trancadas, mas pede socorro, eu aciono a polícia, por meio do número 190. A polícia militar envia a guarnição mais próxima àquele local para prender aquele autor, salvaguardar a vida daquela mulher, e aquela ocorrência vai até a delegacia. Nós estamos ali diante de uma situação de prisão em flagrante delito. A partir dali se inicia um procedimento para investigar a conduta do autor, que está preso em flagrante, e para proteger aquela mulher. Se há uma situação em que a mulher sofre as violências, mas ela ainda não reúne condições de denunciar o seu agressor, e eu sou uma pessoa próxima, eu sou um vizinho, uma vizinha que tenho esse conhecimento, o número 197 é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Ele é tanto um canal telefônico quanto um endereço eletrônico. É garantido anonimato. Eu levo ao conhecimento das autoridades, por meio desse contato, a informação para a Polícia Civil, dizendo: Maria José, que reside na rua José de Alencar, número 25, sofre violência. É possível ouvir seus gritos. Num relato dessa forma, quando nós da Polícia Civil recebemos essa informação, enviamos imediatamente uma equipe àquele endereço para conversar com aquela vítima, com aquela possível vítima, oferecer para ela os serviços, levá-la até a delegacia caso ela confirme aquelas informações. Nós fazemos o que chamamos de busca ativa daquela vítima, para que ela seja atendida em uma unidade policial e confirme ou não as informações. Se essa mulher vai espontaneamente à delegacia, nós também temos uma modalidade de início desse procedimento, porque quando o fato chega ao conhecimento das autoridades, ali se inicia um procedimento policial. A medida protetiva é algo que é oferecido para aquela mulher naquele momento em que ela vai à delegacia, seja quando ela vai acompanhada do autor preso em flagrante, seja quando ela vai espontaneamente ou quando ela vai decorrente dessa denúncia anônima que foi feita. Então, é oferecida a ela essa medida. A medida protetiva de urgência é um equipamento, é um instrumento que nasceu lá na Lei Maria da Penha em 2006 e que vai
determinar aquele autor, aquele agressor, condutas, sejam elas condutas para que ele se abstenha de determinados comportamentos ou para que ele assuma comportamentos positivos no sentido de estar residindo no mesmo ambiente que essa vítima e a agride. Então, ele vai sair daquela casa. É um comportamento de deixar o lar sob ordem judicial para que ela lá permaneça e siga naquele ambiente livre de violências. E é bem importante a gente salientar que não se está decidindo quem é o dono da casa, não está se fazendo partilha de bens, mas está só se dizendo, você precisa sair daqui, porque você não pode continuar agredindo essa mulher nesse ambiente. A medida protetiva ela também vai determinar que aquele autor não se comunique por qualquer meio com aquela vítima, pelo WhatsApp, por recado, por bilhete, por mensagem. De forma alguma ele pode se comunicar com ela. Ou então vai determinar, se mantenha distante de tantos metros, não vá à academia, não vá ao local de trabalho. Se esse autor descumpre essa determinação, ele pode, inclusive, se for encontrado naquele momento descumprindo, ser preso em flagrante. Se não preso em flagrante, mas ele ainda assim responde por um crime específico no nosso ordenamento jurídico, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. A medida é uma determinação judicial, que se não cumprida, tem represálias, tem consequências para aquele autor que descumpre, para além dos crimes de violência doméstica que ele cometer ou cometeu. Então, a mulher vai à delegacia, solicita a medida que é encaminhada ao Poder Judiciário, ela tem a oportunidade ali de iniciar o inquérito policial, que é uma peça produzida no âmbito da Polícia Civil para investigar a conduta daquele autor. Então, ela é ouvida ali, conta toda a sua história, traz para nós os relatos das violências que viveu, se ela está ferida, ela é submetida a um exame traumatológico, se ela sofreu violência sexual, ela vai passar por uma perícia sexológica, se ela está ferida em decorrência das agressões, ela é encaminhada por nossa equipe para um hospital para receber um primeiro atendimento. Se ela foi vítima de uma violência sexual, ela também vai receber atendimento médico. Se ela tem pertences em casa, ela não quer voltar lá, nós, enquanto instituição, enquanto polícia, vamos àquele endereço retirar roupas, sapatos, objetos pessoais daquela vítima e levamos ao local indicado por ela. Então, nós temos muitas ferramentas para proteger. Se essa mulher está em risco iminente de morte e esse homem não foi preso, essa mulher pode ir a uma casa-abrigo sigilosa, onde ela ficará ali protegida pelo Estado até que aquele autor ele seja localizado, ele seja preso e aquela situação de ameaça a ela cesse. Nós oferecemos àquela mulher, no âmbito da delegacia, a Patrulha Maria da Penha, que é um programa aqui do estado da Paraíba, inclusive premiado nacionalmente, em que se faz, para além da fiscalização dessa medida protetiva, do cumprimento dessa medida, um acompanhamento a essa mulher por meio de psicólogos, assistentes sociais, acompanhamento jurídico. Essa mulher na delegacia tem a oportunidade também, se estiver em risco e não for a casa-abrigo, de receber um telefone celular em regime de comodato, é um empréstimo de uso para aquela mulher, onde ela tem ali um programa da Secretaria de Segurança, em que se ela acessar aquele programa com apenas um clique, ela aciona uma guarnição da polícia para que vá até o local onde ela está e prenda aquele autor que está descumprindo medida. É um contato, um canal direto com ela. E esse programa é uma chamada de vídeo que ela faz com um operador que fica 24 horas à disposição para atendê-la, caso ela passe por essa situação. Então, procurando uma delegacia, essa mulher ela vai acessar muitos serviços que serão muito importantes para que ela saia desse ciclo da violência e para que esse autor seja responsabilizado. Então, a gente pode destacar que todos esses instrumentos, de certa forma, já salvaram vidas. A gente pode contabilizar isso? Não pode. Mas, de certa forma, se não houvesse esses instrumentos, a gente imagina o quanto de violência teria se consumado, o quanto de feminicídio teria se consumado, não é isso? E trazendo, assim, essa pauta do feminicídio, qual a importância no sentido da questão não preventiva, mas punitiva dessa qualificadora, feminicídio, ter sido estar em vigor atualmente. Pois é,
Em 2006, nós tivemos a primeira legislação no Brasil que prevê uma proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, que é a Lei Maria da Penha. Lá em 2015, nós vivenciamos um outro importante marco legal na proteção à vida das mulheres, que é a qualificadora do crime de feminicídio. Dentro do crime de homicídio, foram criadas duas qualificadoras para a questão do feminicídio, que é o feminicídio em razão da condição de mulher, dessa mulher que é morta pelo menosprezo à sua condição enquanto mulher, e esse feminicídio praticado nesse ambiente doméstico. Isso lá em 2015 aumentava a pena do homicídio para esses casos. Quando nós avançamos um pouco mais e olhamos para o ano de 2024, nós temos, a partir dali, uma mudança legislativa também significativa no Brasil. Em outubro de 2024, nós passamos a contar com uma lei que foi intitulada Pacote Antifeminicídio. Nessa nova disciplina jurídica, vamos assim dizer, o feminicídio ele passou a ser um crime autônomo, a pena do crime de feminicídio, naquele momento, passa a ser a maior pena do nosso ordenamento jurídico. Esse crime ele é punido com até 40 anos de prisão, e naquele momento ali também são criados outros instrumentos para a proteção da vida dessas mulheres em situação de violência doméstica. Então, muito significativa a questão penal, a repressão criminal para esses crimes, mas de igual forma é muito importante que toda a sociedade ela se aproprie dessas informações e ela enfrente conosco essa violência. Quando pensamos no feminicídio, temos que olhar para esse crime como o ápice de outras violências. O feminicídio ele não é o primeiro episódio de violência contra uma mulher. Sim. Nós vemos que ele é produto de uma escalada de outras violências, que por vezes começa só com xingamento, só com todas as aspas. Começa com xingamento, com uma ofensa, começa com um empurrão, com um aperto no braço, e isso vai progredindo, escalonando, até que essa última e irremediável forma de violência aconteça. Então, o nosso desafio é interromper essa escalada de violência. E como é que isso é interrompido? Com a denúncia. Da violência doméstica. Está tudo ali muito próximo. Então, quando a gente interrompe o ciclo da violência, quando a gente interrompe a escalada de violência, a gente evita o feminicídio. Os números são claros nesse sentido. A grosso modo, se olharmos os números de 2025, foram solicitadas aqui na Paraíba mais de 7 mil medidas protetivas, via delegacias de polícia ao Poder Judiciário. E nós tivemos, ano passado, 37 feminicídios. E é importante observarmos que dessas 37 mulheres vítimas, infelizmente, nenhuma delas havia passado pela rede especializada ou estava com medida protetiva ativa. Nós tivemos até uma vítima que passou pela rede, mas que não tinha medida protetiva ativa naquele momento em que o crime ocorreu. Então, o que é que precisamos compreender? Que quanto mais mulheres acessarem as medidas protetivas, automaticamente menos feminicídios nós vamos ter. Fizemos um estudo do recorte de 2022 a 2024, 87 mulheres desses 3 anos foram vítimas de feminicídio. Só 2 possuíam medida protetiva ativa. Então, quer dizer que nós precisamos chegar a mais mulheres. E naquele período, 16 mil medidas protetivas. Então, 16 mil mulheres salvas, teoricamente, por medidas protetivas. É muito importante que compreendamos, porque há preditivos de feminicídio. Quando nós acessamos a história de violência das mulheres, quando nós produzimos um inquérito policial, quando nós temos instrumentos como o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, quando a mulher preenche esse documento, nós já temos estudos deste documento que apontam questões que são preditivas de feminicídio, caso ela assinale aquelas alternativas naquela pesquisa que é feita ali de violência com ela. Então, medidas mais enérgicas serão tomadas em face daquele autor e para a proteção dessa mulher que serão capazes, né, de ou minorar ou, de fato, exterminar, vamos dizer assim, as possibilidades de feminicídio contra ela. Então, é bem importante que a gente consiga acessar essa mulher quando ela está nesse ciclo de violência para que o feminicídio não ocorra. A gente viu aqui que isso é uma missão de todos nós enquanto sociedade, né, a questão do combate a esse mal. E eu queria perguntar também, para a senhora acerca da outra ponta. A gente falou da ponta do feminicídio, mas a outra ponta da parte de certa forma do combate, mas da prevenção através da educação. Quais são as políticas, quais são as intervenções que se devem ter nesse sentido?
partindo do lugar onde eu estou, que é a Uhum. polícia. Sim. Quando nós pensamos na atividade policial de enfrentamento à violência contra a mulher, nós já percebemos que há um diferencial, por exemplo, de uma unidade de delegacia da mulher em relação às outras unidades. Nós temos uma função, para além de polícia repressiva, que é a polícia civil, que é a polícia que instaura procedimentos para buscar a responsabilização criminal desses autores, nós temos, enquanto delegacia da mulher, enquanto coordenação das delegacias, uma outra função, que é a função preventiva. Dentro dessa dinâmica de polícia que tem essa função preventiva em relação à violência contra a mulher, nós fazemos esse trabalho, de fato, de diálogo com a sociedade, com a educação. A educação é o caminho para uma mudança a médio e longo prazo. Nós precisamos, de fato, dialogar nas instituições de ensino para que nós possamos construir uma sociedade nova, uma sociedade que respeita os direitos, que respeita a autonomia da mulher. Isso aprende-se desde pequeno. Então, o nosso trabalho enquanto instituição já é de intervenções nesses espaços, de diálogos, vamos às escolas, dialogamos com os estudantes, dialogamos com os professores, que são formadores e que estão ali durante todo o ano. Nós vamos para ações pontuais, mas a educação ela é feita cotidianamente. Então, os profissionais que atuam na educação, eles também precisam integrar esse enfrentamento e precisam se investir também, não é? Isso já é feito, com certeza, muitos profissionais comprometidos com esse enfrentamento, para que nós possamos, de fato, criar uma base muito sólida desse enfrentamento no âmbito da educação. Então, é um caminho que precisa ser trilhado, já tem sido trilhado com muita seriedade aqui no nosso estado. Nós já desenvolvemos há muitos anos esse trabalho de enfrentamento à violência nas escolas, dialogando com os pais, com as crianças, com os adolescentes, para que essa base seja construída. Mas para hoje, a gente precisa dessas ações de política repressiva, nós precisamos também, como fazemos, estar em locais onde a sociedade está. Hoje, por exemplo, nós temos uma festa na cidade de Guarabira, cidade aqui próximo, e com certeza nós vamos contar com uma grande circulação de pessoas. E num evento como esse, nós, da Delegacia da Mulher, da coordenação das delegacias da mulher, estamos lá presentes, com a unidade de delegacia móvel, com material impresso, dialogando com homens e mulheres para informar, olha, isso é violência, você pode pedir ajuda aqui, conhece alguém que está precisando, olha aqui a informação. Então, nós, enquanto instituição, estamos diuturnamente nessa interação com a sociedade para que todos possam integrar esse enfrentamento conosco e possamos chegar a essas mulheres que sofrem violência. Ok. E como você citou aí eventos, vem aí uma série de eventos carnavalescos e tudo mais, e de certa forma, muitas vezes, quando a gente pensa em aglomeração, pensa em festa, pensa em carnaval, também vem uma violência que acontece de uma forma, se eu posso usar essa palavra, meio que sutil para determinadas pessoas, que é o beijo roubado, que é aquela passada de mão, que é aquela relação ou beijo não consensual. E no carnaval, de certa forma, isso tende a aumentar. E eu queria que você falasse, sobre isso, em relação às vítimas, como reconhecer, quando denunciar, quem procurar, e também a questão da punição, que a legislação, diz acerca disso. Pois é, nós estamos falando nesse ponto específico do crime de importunação sexual. É um crime que foi incluído em nosso ordenamento jurídico lá no ano de 2018, há punição para ele, sim. A nossa legislação prevê isso. Esse autor, ele preso em flagrante, ele será encaminhado a uma delegacia de polícia para a lavratura do procedimento policial ali naquele momento. E como essa vítima pode reconhecer? Esse crime, ele se consuma quando esse autor, ele pratica uma conduta para satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. É um ato libidinoso, é sempre um ato com fins de natureza sexual. Seja esse ato
passar a mão em partes íntimas dessa vítima, seios, partes, órgãos genitais, seja a verbalização, muitas vezes, de palavras de baixo calão com fim libidinoso, com esse fim sexual direcionados a essa vítima, ou é um gestual dirigido a essa vítima, é algum comportamento de cunho sexual dirigido especificamente a essa mulher sem a sua anuência. Se essa mulher se vê diante dessa situação, é importante que naquele ambiente ali público, naquela festa de carnaval, ela chame a polícia que está ali próxima. Nós temos a polícia militar espalhada, né, nesses eventos, então é importante chamar a atenção das pessoas ali próximas, para que muitas vezes aquele autor seja contido, sem que saia em meio à multidão e depois não seja localizado. Então é muito importante que se identifique essa conduta e compreenda que ali há um crime. Passar e no meio da multidão, uma mulher está parada num local e esse homem passar encostando seu órgão genital no corpo da vítima, já é a consumação do crime de importunação. Então é bem importante que a gente identifique a conduta, se veja enquanto vítima e acione ali quem está próximo para que a polícia seja chamada e contenha esse agressor para que ele seja responsabilizado criminalmente. Então, essa é uma conduta que nós, com muita veemência, enfrentamos no carnaval, dialogamos com as mulheres, com os homens também, porque eles são os autores, né? Nós conversamos com as mulheres para que elas identifiquem a conduta, mas nós também dialogamos com o autor e dizemos: olha, isso aqui é crime, se fizer, vai ser responsabilizado. Então, temos colhido muitos frutos dessas campanhas aqui no estado da Paraíba. Essa campanha se chama Meu Corpo Não É Sua Folia, ela já ocorre há bastante tempo e ela tem produzido frutos de conscientização, porque para nós essa é uma realidade já consolidada de que a sociedade compreende que é crime e que é o acionamento das autoridades para que a conduta seja coibida. Uma coisa que eu percebo que pouco se fala, sim, pelo menos na minha bolha, é a questão da questão da importunação sexual da mulher em um ambiente e que essa mulher esteja embriagada ou não esteja nas suas faculdades mentais, não esteja sóbria, e ela diz sim, e ela aceita aquilo. Isso é considerado ou não importunação sexual? Olha, se há uma conduta de natureza sexual com uma mulher que está sem condições de consentir, seja pelo uso de qualquer substância, seja por alguma doença mental, seja em razão de situações que não lhe permitam consentir, por exemplo, uma mulher menor de 14 anos, ela não tem capacidade de consentimento. Nós estamos diante de uma situação muito mais grave. Nós estamos diante de um crime de estupro de vulnerável. Não é a importunação. A importunação é um crime que a pena é uma pena pequena, em detrimento comparada a essa pena para esse tipo de conduta, que a pena agora, com a mudança legislativa que houve, é de quase 40, pode chegar a 40 anos de prisão. Então, nós estamos diante de um crime bem grave, que é o crime de estupro de vulnerável. A pessoa, naquele momento, não tem capacidade de consentimento. Então, é bem importante que seja amplamente divulgado. Por quê? Porque essa é uma conduta que tem severas consequências para a vida desse autor e para essa vida dessa vítima também, não é? Que a mulher que é vítima de um crime dessa natureza, ela com certeza vai levar consigo marcas psicológicas, não é? Que serão muito difíceis de lidar com elas ao longo da vida, se não fizer uso se não tiver oportunidade de um acompanhamento terapêutico, isso vai marcar profundamente a vida dessa mulher. E a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, é muito enriquecedor, muito, cheio de conhecimento, né, que muitas vezes a gente não sabe para quem recorrer, para quem direcionar, quando a gente testemunha algo. E ficou claro aqui no nosso bate-papo que é uma missão coletiva, né? É uma missão coletiva, assim como eu costumo dizer, como nas tribos indígenas, toda a tribo era responsável pela criação de uma criança, pelo desenvolvimento ali, pela economia daquela aldeia. É um trabalho coletivo, é um trabalho de todos nós. Nós, enquanto sociedade, precisamos proteger nossas mulheres. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. O enfrentamento à violência contra a mulher é papel de todos nós.
eu estou nessa caminhada há alguns anos. É uma caminhada que eu digo desafiadora, mas ao mesmo tempo apaixonante. Ter a oportunidade de, enquanto profissional da Polícia Civil, que é uma instituição tão séria, que traz consigo um lema: investigar e proteger. Eu vejo que eu tenho a oportunidade, enquanto profissional, de proteger mulheres, de acolher mulheres nas nossas unidades policiais, de oferecer-lhes um tratamento acolhedor, para que elas, de fato, consigam sair desse ciclo de violência. Mas, enquanto sociedade, enquanto mulher, e os homens e mulheres que nos assistem precisam também se investir nesse compromisso. O enfrentamento à violência contra a mulher é um papel muito importante que deve ser desempenhado por todos nós. Esse não é só um problema de mulheres, esse é um problema da sociedade. A violência contra a mulher impacta a economia, impacta a família, ela impacta toda a sociedade. O feminicídio deixa marcas não somente na família daquela mulher, mas em toda a sociedade. Então, esse enfrentamento precisa ser um compromisso de todos nós. E é um compromisso desafiador. E tudo o que nós fazemos, cada um de nós, em pequenas atitudes, nesse enfrentamento, podemos contribuir para que essa realidade ela seja mudada, para que mulheres vivam uma realidade diferente. Eu gosto de uma frase que diz que nós, por vezes, achamos que aquilo que nós fazemos é uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse aquela gota. É uma frase de Santa Teresa de Calcutá, mas eu acho que se aplica muito bem ao enfrentamento à violência contra a mulher. É o trabalho, a gota d'água que nós somos nesse enfrentamento que faz a diferença na vida das mulheres e na diferença da sociedade. Então, sejamos essa gota d'água. Muito obrigado pela presença, delegada Cileide Azevedo, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça, aconteceu na Paraíba, eu te conto, direto ao ponto. Acesse o nosso portal .pb.com.br, fica bem informado, notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo, e fica de olho aqui no nosso podcast toda quinta-feira e todo sábado. E até a próxima. Tchau, tchau.